A sabedoria em Provérbios, dia 23 de novembro, Provérbios 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. 2. E põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. 3. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Esses três primeiros versículos nos falam para prestar atenção quando nós somos convidados por pessoas importantes, por pessoas que nos convidam para um almoço, para um jantar, para uma festa, para uma celebração. Muitas vezes as pessoas nos convidam para ver o nosso comportamento, as nossas atitudes, a forma como nós nos portamos. Quando você vai a um evento desses, não fique encantado, encantada com a quantidade de comida, com a quantidade de bebida que existe ali. Você pode pensar que não está sendo notado, que não está sendo notada, que não está sendo reparado, não está sendo reparada, mas as pessoas observam como você se porta nesses locais. Principalmente nesses eventos, as pessoas ficam reparando o quanto você come, o que você, como você se posta na mesa, como você se porta. Então seja moderado, seja uma pessoa que come o suficiente, seja ponderado naquilo que você vai comer. E esse texto fala que, justamente, veja o versículo 2: põe uma faca à tua garganta se és homem glutão, porque as pessoas vão ficar falando a respeito do seu comportamento, da sua postura. Versículo 3 fala assim: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Então o texto está nos dando um alerta. Se você não tem realmente amizade com aquelas pessoas que estão ali, se você não tem verdadeiramente intimidade com aquelas pessoas que estão ali, não seja não coma de maneira excessiva, porque aquilo ali não é verdadeiro. Eventos, como por exemplo, hoje é dia 23 de novembro, agora começam os almoços, os jantares nas empresas, onde muitas vezes as pessoas ficam o ano todo querendo mal umas das outras. Às vezes você tem que lidar com aquele colega de trabalho, com aquela colega de trabalho que é uma serpente. Às vezes aquele teu superior fica o ano inteiro fiscalizando e sendo uma pessoa que você nota que não deseja o seu bem, e você está ali naquela peleja e de repente chega o final do ano ou data comemorativa ou algum evento, alguma celebração na empresa, e aí as pessoas dizem que tudo está bem e te dão um abraço e te dão um sorriso e dizem: vamos comer todos juntos. É sobre esses eventos, sobre essas situações, sobre esses lugares que esses versículos 1 ao 3 estão nos falando. Preste atenção nessas situações. Você precisa ser atento, vigilante, não dar espaço para que as pessoas possam fazer comentários ruins, negativas a seu respeito. Preste atenção na sua imagem, porque ontem nós lemos em Provérbios 22, aqui no versículo 1, que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, nesse versículo 1 de Provérbios 22,
nós vemos que prezar por um bom nome é uma marca a respeito de quem você é. O que as pessoas lembram a seu respeito quando falam do seu nome? Elas lembram de uma pessoa que é moderada, que é sábia, que é inteligente, que tem discernimento e que tem conselho? Ou eles vão olhar para você e, quando lembram do seu nome, pensam em problemas, preguiça, falta de solução? E agora, aqui no capítulo 23, alguém que é comilão, que é comilona e que, quando se vai nos eventos, se excede em relação à forma como se comporta e quanto come. Então, é bom relacionar isso com a sua imagem. Versículo 4: Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. 5: Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Os versículos 4 e 5 nos falam para que você não fique preocupado com riquezas terrenas. Existem pessoas que trabalham para conquistar riquezas terrenas e eles só têm dinheiro, mas eles não têm riqueza espiritual, eles não têm riqueza de sabedoria. Eles muitas vezes desprezam a própria família, tomando o tempo todo trabalhando para enriquecer, pensando que juntando tesouros, juntando dinheiro, juntando riqueza, podem comprar o tempo com a esposa, o tempo com o marido, o tempo com os filhos. Os seus filhos precisam de você, da sua presença. Precisam do seu abraço, precisam que você cobre deles. Como foi o seu dia? Como estão indo as tarefas de casa? Precisa ouvir de você. Vamos para a escola bíblica, para que eles possam ter boas recordações, lembranças. Se você entrega apenas presentes para eles, eles se entediam com os presentes. Existem muitos filhos que se ressentem dos pais. Há até uma história de um menino que era filho de um homem muito rico, que um dia ele teve uma ideia. Ele pediu para que a secretária do seu pai colocasse o nome dele na agenda. E quando chegou a hora dele, o pai dele recebeu o filho dele e o filho dele disse: Pai, como você sempre está ocupado, eu resolvi colocar o meu nome na sua agenda para poder conversar com o Senhor. Então veja que a que ponto chegou esse menino. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Salomão está dizendo assim: isso é contra a tua própria sabedoria. Preocupe-se com o tempo das pessoas. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que foi escrito por um americano chamado Gary Chapman. E ele fala que as pessoas têm formas de manifestar o amor pelas outras. Cada pessoa entende o amor de uma forma. E ele fala que existem pessoas que amam por palavras de afirmação. São aquelas pessoas que têm muita necessidade de elogios. É um exemplo do marido que, quando lava a louça para a mulher, deseja ouvir dela: Que bom que você lavou a louça para mim. É aquela mulher que deseja ouvir do marido: Que bom que você organizou as minhas roupas. São pessoas que amam e sentem o amor por meio de palavras de afirmação.
Existem outras pessoas que sentem o amor pelo toque. Elas precisam que você dê um abraço. Então, se a pessoa com quem você está casado, se o seu filho, se a sua filha, as pessoas, o seu pai, a sua mãe dizem: me dá um abraço, você nunca me dá um aperto de mão, um abraço, um toque. É porque aquela pessoa tem a sua linguagem de amor no toque. Existem outras pessoas que têm como linguagem de amor o dar presentes e o receber presentes. São pessoas que sentem que estão manifestando o seu amor quando dão um presente e outras quando recebem um presente. Existem outras pessoas que sentem o amor por meio do tempo de qualidade. São aquelas pessoas que não dão tanta importância para as palavras de afirmação. Se você ficar falando para as pessoas, que bom, você está indo muito bem, arrumando as coisas, você fala, fala, mas se você não tira um tempo para ficar com ela, para fazer alguma coisa junto, aquela pessoa fala, ela sente que você não está amando ela, porque ela precisa do tempo de qualidade. E existem pessoas que amam pelo serviço. São aquelas pessoas que mostram que amam alguém ou que sentem que são amadas quando as pessoas prestam serviços para elas. São aquelas pessoas que, por exemplo, são aqueles pais que, por exemplo, falam: você precisa que eu troque o pneu do seu carro? Você precisa que eu leve o seu carro para fazer uma revisão para você? Você precisa que eu arrume alguma coisa para você? Então, as pessoas mostram que amam por meio de serviço. Eu fiz esse comentário desse livro do As Cinco Linguagens do Amor para falar a respeito da importância de você saber disso. Porque muitas vezes o seu marido ou a sua esposa aprendeu um tipo de linguagem do amor. Nós carregamos a linguagem de amor que nós aprendemos com os nossos pais. Muitas vezes você cresceu recebendo elogios do seu pai e da sua mãe que diziam para você: muito bem, você foi muito bem nessas tarefas. Então você ficou marcado por palavras de afirmação. Então você, no livro, o Gary Chapman conta a história de um homem que cresceu sendo sempre elogiado pela mãe dele. Ele foi um homem que cresceu com a mãe. E a mãe sempre dizia muito bem quando ele fazia bem uma tarefa. E quando ele se casou, ele estava acostumado a ouvir da mãe dele: que bom que você me ajudou com a louça, que bom que você me ajudou com essa organização. E a esposa dele tinha crescido com toque. O pai dela, a mãe dela, eram pessoas que sempre abraçavam ela, que sempre estavam apertando a mão, dando as mãos para ela, abraçando ela. E esse marido não entendia a linguagem de amor da esposa. Então ele ficava elogiando ela e falando: que bom que você fez isso para mim. E a esposa reclamava porque dizia: ele não me abraça, ele não me toca, ele fala que eu estou indo bem, mas ele não me dá o toque, o abraço que eu preciso. E ele reclamava dela, dizendo: ela não fala que muito obrigada, muito bem quando eu lavo a louça para ela. Então nós vemos que desentendimentos podem acontecer por falta de conhecimento da linguagem de amor do outro. Quando você entende como que a outra pessoa entende o amor, você consegue dar essa resposta de acordo com a forma como a pessoa vê e sente o amor. Tem pessoas que precisam do serviço, porque de repente ela cresceu ou ele cresceu com os pais sempre fazendo as coisas e ajudando eles naquilo que eles precisavam.
Então, se a pessoa cresceu assim, a linguagem de amor da pessoa será o serviço. Então, preste atenção nisso e saber disso é uma boa leitura. Se você não leu esse livro, leia esse livro. As 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Você pode encontrar isso no YouTube. Se você colocar aí na pesquisa as 5 linguagens do amor, você pode até ouvir isso em áudio. Você pode ouvir o livro em áudio. E o versículo 4 e 5 está falando sobre isso. Riqueza é o cuidado que você tem com a sua família, a manifestação do amor pelas pessoas que são importantes para você. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão fala assim: há um homem que trabalha e ele não tem nem esposa e nem filhos, e nem irmã e nem um familiar, e no entanto ele continua trabalhando, sem saber para quem ficará toda a sua riqueza. Então, e Salomão fala que isso tudo é vaidade. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é vaidade. Vaidade é o quê? É a qualidade daquilo que é vão, daquilo que passa, daquilo que não é importante. Então, o versículo 4 e 5 ele está falando isso. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Isso vai contra a sabedoria. Porventura você vai fitar, ou seja, você vai fixar os olhos naquilo que não é nada. Jesus também, falando a respeito de riquezas, disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19. Veja aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja que se o seu tesouro estiver nas riquezas, você vai se esquecer daquilo que é importante. Você vai se esquecer do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos. E você vai ficar preocupado com tesouros, com riquezas que podem ser furtadas, roubadas e que podem enferrujar. Jesus disse isso. Preste atenção nesse versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você está dedicado às riquezas terrenas, significa que você não é apto para o reino de Deus. Veja que o versículo 24 do mesmo texto de Mateus 6 fala que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus do dinheiro, o deus da riqueza. Então, Jesus disse: vocês não podem servir aos dois ao mesmo tempo. Isso não significa que Deus é contra a prosperidade e contra a riqueza. Há muitas pessoas que dizem isso. Deus quer que você prospere, que você tenha riqueza. Tanto é que, quando você vai em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 16, aqui no texto de Provérbios, capítulo 3, no versículo 16, está escrito: aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Aquele que tem a sabedoria, que teme ao Senhor, receberá o favor do Senhor. E o favor do Senhor inclui aumento de dias na mão direita e na mão esquerda, riquezas e honra. Então, o capítulo 3 de Provérbios fala claramente que a riqueza é um dos presentes de Deus que você recebe quando você anda com ele, quando você tem sabedoria. Retomando o texto de Provérbios 23, nós vemos aqui no versículo 6:
Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. O que o versículo 6, 7 e 8 estão dizendo? Estão reafirmando aquilo que foi dito nos versículos 1, 2 e 3. O 1, o 2 e 3 estão falando a respeito de comer na casa de pessoas que te convidaram. E aqui, nos versículos 6, 7 e 8, estão falando daquele que você já sabe que é uma pessoa avarenta, mesquinha, mas às vezes você é convidado e ele trabalha com você, às vezes faz parte de um grupo que você participa e você precisa participar daquele evento, porque senão fica chato, fica ruim de você não comparecer. Existem essas situações na vida em que você precisa estar naquele lugar, você até nem gostaria muito porque você sabe que aquela pessoa é má. O que fazer? Esses versículos nos trazem uma pergunta. Quando eu sou convidado para participar de uma festa de aniversário, um almoço de Natal, uma comemoração de início de ano ou alguma premiação da empresa, eu tenho que participar desses eventos? Eu acho que essa leitura aqui dos versículos 6, 7 e 8 nos trazem essa reflexão. A gente sabe que lá vai ter uma mesa farta, boa comida, boa bebida, mas será que convém estar nesse lugar? Muitas pessoas fazem tudo por uma comida. Elas estão em todos os eventos, elas são aquelas pessoas que se entregam para a gula. São pessoas que vão dizer assim: ah, tem comes e bebes? Se tem comes e bebes, eu vou estar lá com certeza. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo vai dizer para nós que, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Veja o versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto, e nós estamos tomando isso como palavra de Deus para nós, que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas existem coisas que não convêm. Nós não devemos deixar que nós sejamos dominados por nada. Não podemos ser dominados por comidas, por bebidas. Precisamos avaliar se realmente devemos estar nos lugares em que vamos. Provérbios capítulo 4 fala que os teus pés caminhem direito, os teus olhos olhem direito, veja a vereda por onde você passa. E o versículo 13 aqui fala justamente que os manjares, a boa comida, é para o estômago. O estômago foi feito para receber a comida. Só que Deus vai destruir na salvação tanto comida quanto o nosso estômago, o nosso ventre. Não haverá necessidade disso. E o texto, quando diz assim, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, embora Paulo esteja falando aqui
a respeito da prostituição no que diz respeito à intimidade, nós podemos dizer, tomando uma interpretação dessa prostituição, como pessoas que se vendem por causa de comida. Porque prostituição envolve venda, envolve você negociar a sua vida, a sua ética, a sua moralidade, a sua relação com Deus por alguma coisa. No caso da prostituição é a intimidade, mas também não deixa de ser uma prostituição quando você negocia a sua relação com Deus, a sua fidelidade aos seus princípios éticos, à sua moralidade, quando você troca a sua vida para estar envolvido em refeições, festas, eventos, grupos de pessoas que não honram e não adoram a Deus. Então, voltando para Provérbios 23 e avançando para o versículo 7, né? Como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. A pessoa te convidou apenas para ter o seu contato, porque ela tem algum interesse em relação ao que você tem. Então, você precisa prestar atenção. Veja o versículo 8: você vomitaria o bocado que você comeu e perderia as tuas suaves palavras. Então, esses textos nos trazem uma reflexão. Ore a Deus e pergunte se você deve ir ou não a esses eventos. E se você vai a esses eventos porque você precisa ir, muitas vezes Deus vai pedir que você vá no evento, porque alguém que está lá, naquele lugar, precisa que você fale uma palavra que pode trazer salvação e resgate para aquela pessoa. Tenha comunhão, intimidade com Deus, para que você saiba quando entrar e quando sair desses eventos. Às vezes, no final do ano, você não sabe se aquele seu colega de trabalho, se aquela sua colega de trabalho não está passando por algo ruim na casa, na família, precisando que alguém diga uma palavra de Deus para ela, para ele, para ela. E muitas vezes vai ser nesse evento de final de ano que você vai ter um momento e um espaço para que você fale a respeito do amor de Deus para essa pessoa. Então, pondere, modere, avalie, fale com o Senhor para que você tenha sabedoria para o seu caso específico. 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Versículo 10. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. 11. Porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. O 9 está falando que não vale a pena corrigir o tolo porque ele não vai te ouvir. Esse texto também está escrito em Provérbios no capítulo 9, ali no versículo 6. Fala que aquele que repreende o tolo toma incômodo para si. Corrija o sábio e ele te amará. Mas se você repreender o tolo, ele te odiará, porque o tolo só quer saber de tolices. E o versículo 9 aqui de Provérbios 23 está dizendo exatamente a mesma coisa. Não fale ao tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Ele não vai te ouvir. Versículo 10 e 11 fala para você não invadir a propriedade daqueles que são órfãos, porque Deus vê quando você se aproveita da fraqueza de alguém. Muitas vezes o órfão aqui não é só aquele que não tem os seus pais, aquele menino e aquela menina que perderam os seus pais. Está falando a respeito de pessoas fracas, de pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, são órfãs de um advogado para poder instruí-las de que o terreno delas tem aquela medida e eles têm direito àquele espaço. Você, quando quer ser mais esperto, aproveitando-se da
falta de instrução, da falta de conhecimento de alguém para avançar no terreno, para adquirir propriedades, está sendo, na verdade, um ladrão. Você está furtando a propriedade de alguém, aproveitando-se da falta de conhecimento dela. Mas a lei da semeadura vai fazer com que você colha as consequências do pecado, porque o Redentor deles é forte. O Senhor peleja por aqueles que são fracos. Em Tiago, no capítulo 1, está escrito que a verdadeira religião é ajudar as viúvas e os órfãos e cuidar dessas pessoas. Então, não mude os terrenos, os limites das propriedades. Respeite as propriedades das pessoas. Não cobice o espaço do terreno vizinho que não pertence a você, que não está incluído na sua matrícula. Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas compram um terreno e elas veem que o vizinho não está usando a divisa e eles falam: vamos construir aqui uma edícula ali. Vou dar uma avançada e conseguir usar aquele espaço para mim. Não remova os limites antigos. Não entre nas propriedades dos órfãos, porque o Senhor é forte e ele pleiteará a causa deles contra você. Você quer ter o Senhor contra você? Versículo 12. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O 12 fala que para nós aplicarmos o nosso coração para a disciplina. Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando você aplica o seu coração a ser disciplinado, você consegue ter as saídas, as respostas da vida. Disciplinar o coração significa que você tem que treiná-lo, que você tem que educá-lo. Nós precisamos treinar e educar o nosso coração a não guardar mágoa e nem ódio de ninguém. Quando alguém fala alguma coisa indevida ou quando alguém nos trata de maneira ruim ou má, nós devemos perdoar a pessoa sem guardar nenhum tipo de mágoa ou ofensa. Se você guarda mágoa ou ofensa, isso influencia em como você responde essa pessoa. Tem muitas pessoas que explodem, estouram de maneira repentina com alguém. Por que isso acontece? Porque a pessoa falou alguma coisa, ela guardou uma mágoa ou alguma coisa no coração. Ela guarda todos os dias uma dose de paciência e ela fica guardando aquilo. Até que chega um dia que a pessoa fala alguma coisa e a pessoa estoura, a pessoa explode. Por que isso aconteceu? Porque a pessoa estava sobrecarregada. Ela não limpou o coração. Todos os dias você precisa limpar o coração. E é muito importante você tratar das situações com seu marido e com a sua esposa falando a verdade, tendo sinceridade, transparência um com relação ao outro, porque tem casais que se divorciam de maneira repentina. Eles dizem: ele fazia isso, sempre falava isso para mim, e isso me magoava. Ou às vezes o marido fala: ela sempre falava isso para mim, e isso me machucava. Por que não falar antes, enquanto logo que você sentiu a mágoa, logo que você sentiu isso que te perturbou? Fale com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Tenha esse relacionamento honesto, sincero e verdadeiro. Isso fala sobre disciplina do coração. Você treina o seu coração. Tem pessoas que têm uma inclinação por riquezas. Nós lemos aqui nos versículos 4 e 5
para você não se cansar em ficar rico. São pessoas que querem porque querem muito a questão do dinheiro. Se você não disciplina o teu coração com relação à avareza, com relação à, à mesquinharia, tem dificuldade de conseguir doar alguma coisa em favor de alguém, talvez porque você passou por situações difíceis e não teve quem te desse apoio no passado, então você vai ficar com uma escravidão do teu coração com relação à riqueza, com relação à avareza. Em Provérbios 4 também fala assim: não digas ao teu próximo, volta amanhã, sendo que você já tem agora para dar para outra pessoa. Tem pessoas que têm dificuldades, elas retêm aquilo que elas têm e elas têm aquela coisa de dificuldade com a generosidade. Provérbios 11:25 fala assim: a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Às vezes a pessoa precisa muito, muito, muito da sua ajuda e você tem uma dificuldade muito, muito grande de ajudar porque você tem aquele pensamento: eu tive que correr atrás, então ele também pode correr atrás. Mas você precisa ponderar a situação, ver qual é a força que aquela pessoa tem. Ela está sendo preguiçosa ou ela realmente já se esforçou e não está conseguindo e realmente precisa da sua ajuda? Essas questões são questões que exigem muita moderação e ponderação, porque tem aquelas pessoas que têm o lado oposto. São aquelas pessoas que têm o coração muito. São aquelas pessoas que são boazinhas. O bonzinho e a boazinha são aqueles que são muito liberais para dar. Qualquer pessoa que pede, elas dão. E aí, se você é bonzinho, se você é boazinha, você precisa aplicar uma outra disciplina no teu coração. A disciplina de saber dizer não. Você precisa prestar atenção, porque essas pessoas que são preguiçosas, elas ficam dentro das igrejas prestando atenção nos bonzinhos e nas boazinhas. Eles pensam assim: se eu pedir para aquela pessoa, para aquele irmão, para aquela irmã, eu com certeza eles vão me dar, porque eles são os bonzinhos, as boazinhas. E eu não preciso me esforçar. São aqueles que são os preguiçosos que ficam sempre em busca de uma oportunidade para receberem favores e benesses sem correrem atrás daquilo que precisam fazer. Então, para essas pessoas, você tem que dizer não. Então, nós vemos aí que cada pessoa precisa aplicar uma disciplina diferente para o seu coração. Aqueles que tiveram uma vida em que tiveram que lutar demais para conseguirem tudo que conquistaram, precisam ver se de repente a pessoa que está pedindo não é aquela pessoa que já se esforçou, já fez tudo o que podia e não conseguiu. E naquele momento ela precisa do teu socorro. E aqueles que são bonzinhos e que são boazinhas precisam colocar a disciplina de prestar atenção e dizer não. Você não tem que ajudar aquele que sempre é preguiçoso. Outro dia apareceu uma pessoa na igreja que já fazia anos, uns 2 ou 3 anos, que a pessoa estava sempre sendo ajudada, ajudada e ajudada, até que um dia tivemos a ideia de dizer: vamos ajudar esse irmão, porque já faz 2, 3 anos que ele sempre está necessitado. Vamos preparar um emprego para ele. E foi feito isso. Foi oferecido uma vaga de emprego. Foi dito para a pessoa: olha aqui, ó, esse emprego é muito bom. Você pode fazer isso e você receberá isso. E a resposta que a pessoa deu foi: rasgou aquele papel dizendo assim: que é isso? Querem arrumar um emprego para mim? Isso é um absurdo. Não querem mais ser bonzinhos, não querem mais me ajudar.
Então, existem pessoas assim, pessoas que querem ficar com os seus ventres preguiçosos. Paulo fala a respeito disso. São ventres preguiçosos, pessoas que não querem trabalhar. Então essas pessoas, elas precisam ser disciplinadas. Elas precisam, em alguns momentos, passar fome para que elas aprendam que elas têm que correr atrás e fazer as coisas que elas precisam fazer. Então, aplique a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Corrija os seus filhos, porque muitas mães e pais deram mimos aos seus filhos, e os seus filhos hoje estão no caminho torto, porque quando você mima demais os seus filhos e não coloca limites, eles aprendem que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Nós vemos na história de Adonias. Adonias era filho do rei Davi. E a Bíblia fala que quando Davi estava muito velho, ele preparou uma festa e ele foi para o centro da cidade e ele se aclamou rei de Israel. E a Bíblia fala assim em um versículo: e Davi nunca o tinha contrariado. Veja aqui o texto em 1 Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. 2. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio para que o rei nosso senhor aqueça. Verso 3. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. 4. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então nós vemos que esse texto de 1 Reis, no capítulo 6, fala: nunca Davi colocou limite para Adonias. Isso fez com que quando ele, Davi, ficasse velho e estivesse fraco, levasse Adonias a desrespeitá-lo. Se você ler o texto aqui avante, você verá que o profeta Natã traz a instrução para Davi a respeito dessa atitude de Adonias e logo na sequência Davi convoca uma reunião e faz a consagração de Salomão como seu sucessor. Mas Adonias não falou com seu pai. Ele passou por cima do respeito de Davi. Ele disse: já que ele está velho, eu vou passar por cima. Vou fazer uma festa e eu vou ser o próximo rei. Por quê? Porque esse filho não foi disciplinado por Davi. A falta de disciplina vai fazer o seu filho passar por cima de você. Vai fazer o seu filho desonrá-lo, desonrá-la. E é por isso que existem muitos filhos hoje que passam por cima dos pais e dos avós, porque não foi colocado para eles. Tem pais que falam: ah, que bonitinho, que bonitinha. Que ele falou: eu quero comer isso, você tem que me dar agora. Você precisa colocar limite nesse tempo. Porque isso que é bonitinho agora, amanhã vai ser: você vai fazer o que eu quero e você vai fazer o que eu mando. Voltando para Provérbios, capítulo 23, versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. O próprio Deus vai ficar alegre com você se você for sábio. 16. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia.
Tema ao Senhor, tenha Deus em alta consideração. Não tenha inveja de quem prospera fazendo coisas erradas. Versículo 18. Mas se você tiver o temor ao Senhor, você... Versículo 18. Deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Deveras significa verdadeiramente. Então, porque verdadeiramente há um fim bom. Com certeza ocorrerá o bem. A tua esperança não será frustrada. Versículo 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Mais um versículo que fala: escute, meu filho, seja sábio, dirija o seu caminho, dirija o teu coração no caminho certo. Versículo 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Veja que os versículos 20 e 21 falam sobre os bebedores de vinho. Nós falamos sobre isso quando fizemos a meditação em Provérbios 20. Provérbios 20 fala aqui, Provérbios 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Nós sabemos que esse capítulo 23, na parte final, fala justamente sobre a questão do vinho. Vamos já avançar aqui e ver o versículo 29 ao versículo 35, que nos falam: para quem são os ais? Os ais são as dores da vida. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Os pesares são as lamentações. Para quem são as lamentações? Para quem as pelejas? As pelejas são os conflitos, as guerras, os xingamentos. Para quem as queixas? As queixas são as pessoas que vivem reclamando, ó vida, ó azar. Para quem as feridas sem causa? Sabemos que quem bebe demais tropeça, se machuca e quando fica sã, pensa, como que eu me machuquei aqui? E para quem os olhos vermelhos? Versículo 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32, no seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Ou seja, você ficará tão perdido que pensará que é como se fosse uma cobra. Pensará que é como um animal. 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Quantas pessoas bebem e começam a dizer o que não deveriam dizer? Quantas pessoas bebem e quando acordam dizem como que eu saí com essa pessoa? Tanto mulheres como homens. Versículo 34. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Ou seja, estarei viciado, procurando por mais bebida. Então, o texto de Provérbios 23, ele termina justamente falando a respeito de bebida, falando a respeito do vinho, falando a respeito de não se demorar no vinho. Voltando aqui para o versículo 21, fala exatamente isso: o beberrão e o comilão cairão em pobreza e a sonolência faz trazer as vestes rotas. 22. Ouve a teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Cuide dos idosos. Nós estamos passando por uma fase em que os filhos muitas vezes querem colocar os idosos longe de casa. Dizem: não quero mais cuidar do meu pai nem da minha mãe, porque eles ficaram velhos e queremos distância deles. Seja grato. Eles cuidaram de você quando você era criança. Respeite os seus pais. 23. Compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Veja que ele está falando para você comprar. Sabedoria, disciplina e prudência. Falamos muito sobre disciplina quando meditamos em Provérbios capítulo 12. O capítulo 12 fala sobre a importância
de você ter disciplina em relação a tudo que você faz. E prudência é um aspecto da sabedoria. 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Regozijar significa ter gozo dobrado, é você regozar. Regozijar é isso. Então o pai do justo terá muitos motivos de alegria. Ele vai gozar e gozar de novo e gozar de novo e vai sempre se regozijar porque é pai de um justo. E o que gerar um sábio se alegrará nele. 25. Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te gerou. 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. 28. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. A mulher que é prostituta multiplica os iníquos, porque quando ela oferece o seu corpo, quando ela oferece a prostituição, todos aqueles que caem com ela se tornam iníquos, se tornam pecadores. Então o texto está dizendo que a prostituta é como uma cova profunda, porque ela carrega muitas pessoas todos os dias para para longe de Deus. E quando você está longe de Deus, você estará no caminho da morte. E fuja da prostituição. E quando ele fala a respeito da prostituição, a prostituição não é apenas aquela mulher que vende o corpo na esquina. A prostituta muitas vezes, nos dias atuais, está no seu local de trabalho, que muitas vezes oferece-se sem mesmo nada em troca, em termos financeiros ou algum tipo de presente ou vantagem. Ela se oferece simplesmente do pelo prazer carnal, pelo prazer físico mesmo, que a pessoa vende o seu corpo porque ela se satisfaz com isso. E quando fala de prostituta ser a cova profunda e o poço estreito, também inclui o prostituto, o homem que também se entrega para isso. Isso está relacionado tanto a homens quanto a mulheres. Prestem atenção com relação à fornicação, à intimidade entre pessoas solteiras que não estão casadas. Preste atenção com relação ao adultério. Pessoas que já são casadas, preste atenção com relação à fidelidade, com relação ao seu namorado, sua namorada, com relação ao seu noivo, com relação à sua noiva. Essa é a meditação de Provérbios 23. O foco de Provérbios 23 é a questão da comida e a questão da bebida. Fala aqui também da prostituição, fala também a respeito de não se fitar na riqueza, fala de você não querer comer o pão daquele que é maligno, mas a maior parte dos versículos, como nós vimos, tem do versículo 29 até o 35, só falando sobre bebida. Você tem os 3 primeiros versículos falando sobre não cobiçar o manjar de pessoas importantes, e depois os versículos 7, 6, 7 e 8 de não comer o pão daqueles que fazem o mal, e prestar atenção em relação a aplicar o seu coração à disciplina. A disciplina e também sobre educar os seus filhos, corrigindo-os. Não faça como Davi, que deixou Adonias fazendo tudo o que ele quis, e ele no final da vida passou por cima dele. E aqui nós lemos que nós devemos cuidar dos nossos pais quando eles são velhos, quando eles são idosos, não esquecer deles. Aqui no versículo 22, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Essa é a meditação de Provérbios 23. Deus abençoe a sua vida, continue sempre no temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 27. Busque a sabedoria, guarde o seu coração, porque é dele que procedem
as saídas da vida. Provérbios 4, 23. A paz e a graça de Cristo hoje e sempre. Amém.